Bom dia. Adriana, me escuta? Estou escutando bem, e você? Que ótimo também. Tá tudo bem? Estamos aqui olhando a tela inicial do nosso webinar, feito com muito carinho, né? E para sermos pontuais com o início, vamos começar, né? Ah, bom, eu começo desejando bom dia a todos vocês que estão conectados. Eu vou me apresentar ultra rapidamente. Eu me chamo Carla Verônica, eu estou responsável pela LHH aqui na Regional Norte e Nordeste. E está sendo um prazer, hoje, numa sexta-feira, estarmos reunidos para falar sobre atração de talentos na nova era do trabalho, né? Antes de apresentar a nossa convidada, a nossa querida convidada, eu quero inicialmente mostrar um pouco do nosso roteiro. É um roteiro curto, mas é um roteiro focado no que a gente se comprometeu a conversar com todos vocês. A gente tem uma breve apresentação, depois a gente traz informações de mercado, mercado Norte e Nordeste, que é o foco do nosso webinar. A gente depois vai falar de atração e retenção de talentos. E claro que não existe um webinar sem um momento de perguntas. Então, a gente já antecipa, né, que as perguntas serão pelo chat, assim como qualquer interação conosco, e vai ser um prazer ver vocês nos bastidores, mas muito próximos de nós aqui, interagindo e nos ajudando. Bom, a gente quer começar falando um pouco da LHH, né? Para quem não conhece, as três letras significam Lee Hatch Harrison, que numa sacada de marketing maravilhosa, a gente tira esse nome complicado e coloca algo mais carinhoso, LHH, que é para nós e para vocês recursos humanos de ponta a ponta, porque a gente trabalha com o conjunto de advisory, que está aqui, trabalhamos com tudo. Eu não vou ficar lendo, mas é importante que quem não conhece, conheça, e quem já conhece, saiba das outras soluções que a gente tem aqui à disposição dos nossos clientes. Remuneração, né? Fica que é obviamente a linha mais demandada. Temos o Leadership Development, que é uma fortaleza nossa aqui, com os assessment, desenvolvimento de lideranças, equipes e cultura organizacional. Somos muito conhecidos no Brasil, mas não só por isso, como Career Transition and Mobility, ou seja, a gente cuida da transição de carreira, a gente cuida da mobilidade, a gente tem o ICO, que inclusive o ICO Series, que é um webinar muito disputado aqui na internet, é feito por nós, e a gente tem, não menos importante, que é jargão, né? Não menos importante aqui, mas deixei para falar no final, que é o coração do nosso webinar, o Recruitment Solution, né? Nós, LHH, fazemos sim recrutamento executivo e C-level, fazemos interim, mapeamos o mercado e fazemos avaliação de perfis e referências profissionais, né? Temos todo esse portfólio porque a gente acredita que tem que ser de uma ponta a outra. Somos uma empresa de 35 anos de Brasil, só que uma empresa global que está espalhada no mundo todo. Bom, tendo feito a apresentação da LHH, agora eu quero seguir para apresentar a nossa convidada. Eu vou colocar um querida convidada, porque ela já é uma querida mesmo, trabalhamos juntas já há algum tempo. E quem é a Adriana Hiratsuka? Vou dizer que ensaiei um mês quando eu a conheci para conseguir pronunciar o nome dela. Eu lia tudo errado, mas agora eu aprendi. Adri Hiratsuka é formada em engenharia de alimentos, né? Pela Mauá.
Tem pós-graduação em qualidade e produtividade pela Vanzolini, né, USP. Tem mais de 10 anos de experiência multinacional, em multinacional japonesa de alimentos. Você vê que ela viveu a vida ali do chão, do dia a dia, fabril, produção, manutenção e qualidade. E a experiência profissional em empresa multinacional americana em supply chain já deu a ela um outro olhar e desde 2015, que aí as empresas fazem isso, pegam os executivos que estão no dia a dia das empresas e trazem para recrutamento, e ela tem, desde 2015, esse know-how em recrutamento e seleção especializado de média e alta gerência. Ok? Essa é a Adriana Hiratsuka, nossa Senior Manager da LHH Recruitment. Bom, falo muito, se vocês não me regularem, eu passo direto, já sei, já recebi esse feedback, mas agora eu quero passar para a Adriana falar um pouco e seguir com a apresentação. A gente não fez jogral, tá? A gente vai interagir uma com a outra, mas a gente pede que vocês, na hora que tiverem uma dúvida, não deixem passar, façam a pergunta que a gente no final vai poder conversar e responder. Adri. Vamos lá. Poxa, primeiro lugar, bom dia a todos, né? Carlinha, super obrigada pelo convite, pela confiança de estar aqui falando com o público do Norte e Nordeste em especial, né? Obrigada pela confiança, de verdade. É um prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouco, né? Como a Carlinha trouxe, compartilhar um pouco da visão, tanto da pessoa que trabalhou ali no chão de fábrica, na indústria, né, como demandante para a área de recrutamento e seleção, e também do outro lado da mesa, né, olhando o lado de uma consultoria de recrutamento aí de executivos. Então, vai ser um prazer, eu espero que essa manhã seja super produtiva aí para todos, e vamos lá. Bom, eu vou começar falando um pouco de um overview sobre a região do Nordeste. Então, trazer algumas informações de mercado que eu acho que é importante para a gente mostrar o quanto a região Norte e Nordeste é uma região importante, é uma região que está recebendo bastante investimento, né, em alguns principais segmentos e o quanto essa região é importante para o crescimento e para o futuro do nosso país. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né? A região Norte e Nordeste, com 16 estados, a gente tem aí em torno de 70 milhões, né, de habitantes, conforme o censo de 22, um PIB de quase 2 trilhões de reais e uma participação de quase 20% do PIB do Brasil. Então, assim, é uma região bastante grande e considerável aí para o desenvolvimento do nosso país, tá? Aqui tem alguns dados dos principais mercados dentro da regional, mas eu queria pular para o próximo slide para trazer para vocês alguns insights do mercado que vai confirmar um pouco disso que a gente falou, né? Então, a gente pegou algumas notícias bastante atualizadas, trazendo um pouco dos investimentos que a região vem recebendo, tá? Então, por exemplo, aqui, né, o Pernambuco, 2,6 bilhões em investimentos anunciados aí pela iniciativa privada e muitos postos de trabalhos novos sendo gerados, né? Na Bahia, 3,96 bilhões de investimento, mais de 5 mil empregos. E na Bahia, e tanto no Ceará, né, linkando aqui o próximo, muito focado no setor de energia eólica e mineração. Então, esse potencial de hidrogênio verde, muito ligado aí ao momento de ESG, super importante que o mundo está vivendo e que o Brasil é super referência, né? Então, a gente consegue ver aqui, através dessas notícias, o quanto a região é importante com esse tema também. Amazonas e Pará, ali no norte também, né? A gente teve aí, agora no comecinho de março, um investimento de 1,6 bilhões aí para vários projetos industriais, sejam novas plantas, diversificação ou atualizações de novas plantas, também grandes investimentos ali na região, investimento também, né, na parte de ensino da rede pública, ou seja, pensando também
investimento do futuro ali do nosso trabalho, tá? Da nossa força de trabalho, né? Bom, em seguida, eu trouxe aqui um dado que eu achei muito Adriana, importante. como Oi? estamos aqui num ambiente informal, deixa eu só completar uma coisa do Claro. slide anterior. São 16 estados, Norte e Nordeste juntos. Mas, conversando com a Adriana, a gente precisou priorizar 5 deles, né? Não que os outros não estejam também a todo vapor. A gente tem investimento em todos os estados. E o Norte também é um estado que a gente termina, não é esquecendo, mas tendo menos informação, mas é pujante também. Só que aqui a gente levaria muito tempo abrindo um por um, afinal de contas, são 16 estados. Então, era só para explicar, porque pode ser que algum colega do Rio Grande do Norte, alguém do Acre, alguém do Maranhão, alguém de Alagoas, que é aqui próximo, esteja aqui no nosso webinar, tenho certeza, e é só por isso, tá bom? É Obrigada, isso aí, Adri. muito bem colocado, Carlinha. Assim, a gente trouxe alguns tópicos só, né? Alguns estados aqui como um highlight, mas com certeza a gente viu muitas notícias assim interessantíssimas. Mas o intuito aqui foi só trazer um pouquinho de informação, né? Com base no que a gente viu aí mais recente no mercado, tá? Bom, nós vimos também uma pesquisa do IBGC, né, que é um instituto aí brasileiro de governança corporativa, e esse dado eu achei bastante interessante. O Norte e o Nordeste, eles contemplam 12,2% das empresas familiares do Brasil. E quando a gente fala dessas empresas familiares, a gente está falando de empresas familiares bastante consolidadas, né? A gente pode ver aqui embaixo que mais de 70% são empresas com mais de 25 anos de existência. Então, o que a gente tem visto até no aumento de demanda de recrutamento e seleção para a região Norte e Nordeste é muito em linha com essas empresas também familiares. Por quê? É um movimento que a gente viu acontecer há 30, 40 anos atrás aqui na região Sul e Sudeste, e que esse movimento está acontecendo agora na região Norte e Nordeste. Claro que já vinha acontecendo, mas a gente viu uma intensidade maior. Do que? Da necessidade da profissionalização dessas empresas familiares. Ou seja, com esse período, né, as empresas familiares já estão aí na sua segunda, terceira geração, e isso vem tendo a necessidade de profissionalização. Então, a gente tem visto um aumento de demanda considerando essa mudança de cultura, essa necessidade que o mercado tem enxergado de se profissionalizar para ser tão competitivo quanto, para se manter competitivo no mercado, tá? Quer complementar, Carlinha? Estava com o microfone fechado para não ter nenhum ruído. Sim, nós aqui na região Norte e Nordeste temos um convívio muito grande com terceira geração, né? Nem sempre segunda, já da terceira em diante, e a gente vê quão ansiosos e focados em profissionalizar suas empresas essas gerações estão. Porque a primeira geração não dispunha, obviamente estava começando o negócio. A segunda geração consolida. A terceira, a quarta geração herda. Só que são outros pensamentos, outras prioridades. E é interessante como o Sudeste já começou primeiro. O Sul e o Sudeste são referências para quem está no Norte e Nordeste. A questão é que as empresas nasceram aqui e podem e devem ser muito influenciadas por quem já está lá na frente como benchmark. E é muito interessante ver como a região buscou o IBGC para se profissionalizar e é uma oportunidade para nós que somos da área de gestão de pessoas pegar essa onda para ensinar como é que se cuida de pessoas para que os negócios avancem. Não dá para contar com aquilo que trouxe as empresas até ontem, tem que pensar no futuro. E elas estão preparadas e interessadas para isso. Empresas familiares é realmente uma oportunidade muito grande para que a gente evolua nesse processo de profissionalização dos negócios. Era isso, Adri. Muito legal. E assim, a gente pode ver no quadro aqui do lado que os segmentos são muito diversos, né? A gente tem empresas familiares
em vários segmentos diferentes representados aqui nesse quadro. Então, é interessante, eu acho que essa experiência que a gente traz, né, de profissionalizar essas empresas que começaram primeiro, como a Carla trouxe, aqui no Sul e Sudeste, é bastante interessante para seguir aqui para o Norte e Nordeste também, tá bom? Bom, agora eu queria trazer alguns insights aqui para vocês, já que falamos aí um pouquinho da região, né? Sobre atração e retenção de talentos, que é o tema principal aqui do nosso webinar hoje. Atração e seleção de talentos. Então, atração e retenção de talentos são duas palavras, são duas coisas que andam ali juntas, né? Não adianta a gente ter uma excelente atração, um excelente recrutamento, se a gente não tiver um trabalho também muito bem feito ali e desenvolvido na retenção desses talentos, né? A gente entra num looping ali que não vai fazer exatamente com que tenha o sucesso da empresa a longo prazo. Então, a atração e retenção de talentos tem o mesmo objetivo, que é o objetivo, o sucesso, crescimento da empresa aí a longo prazo, tá? Seguindo para vocês, eu queria trazer o seguinte, né? Primeiro, um grande orgulho de trabalhar numa empresa que tem um foco muito grande aí em pesquisas, né, em dados. Obviamente, é uma empresa que tem muitos dados pelas interações e pelos contatos que a gente tem aí com tantos profissionais quanto clientes. Então, é uma empresa que foca nessas pesquisas e em compartilhar conteúdo com seus candidatos, com seus parceiros, com seus clientes, né? Então, tenho bastante orgulho de apresentar um pouquinho da nossa pesquisa Global Workforce. Depois eu vou compartilhar o QR Code aqui para quem tiver interesse em baixar. Mas o Global Workforce é uma pesquisa que foi realizada em 25 países, tá? Com mais de 34 mil trabalhadores aí dentro da idade de 18 a 60 anos, e consideramos também respondentes aí na América Latina, tá? Eu trouxe alguns recortes aqui para vocês. Obviamente, a pesquisa ela é bem mais extensa e depois eu convido vocês a lerem, a debruçarem ali, porque tem dados bastante interessantes. Mas eu trouxe aqui alguns recortes que eu achei bastante interessante de compartilhar com vocês, que têm relação ali tanto com a atração quanto a retenção de talentos, tá? Bom, 3 em cada 10 trabalhadores querem sair do emprego atual. Uau, né? É um dado bastante importante, acho que para as empresas de forma geral. Na minha opinião, como recrutador, assim, eu tenho a perspectiva aqui, a percepção, na verdade, de que é maior que isso aqui no Brasil, tá? Considerando entrevistas, considerando aí todas as abordagens que a gente tem com o mercado, eu acredito que isso deve estar em torno de 5, 6 no Brasil. O que isso quer dizer? 45%, né, pela pesquisa aqui, de candidatos estão se candidatando ou já estão sendo entrevistados por outras empresas, né? 60% estão ali esperando, mas mais de 17%, na minha opinião, estão já sendo procurados pelos headhunters ou pelos recrutadores. O que isso traz para nós quando a gente pensa em atração e retenção de talentos? Eu acho que dos dois lados, né? Eu trouxe alguns recortes aqui que mostram exatamente isso. Olha, a gente precisa pensar nisso tanto como uma oportunidade de sermos mais atrativos perante os nossos concorrentes, entendendo quais são as insatisfações e trazendo esses bons profissionais para a nossa casa, mas também ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar com o que nós estamos fazendo dentro de casa para não perder esses talentos, tá? Então, o recorte que a gente tem aqui a seguir fala exatamente disso, né? Então, o que os profissionais, por que eles querem trocar de emprego? Né? Isso é importante para a gente prestar atenção lá, o que a gente tem que fazer internamente para não perder esse talento. Então, além do salário, que é algo que a gente sabe, salário, benefícios e tudo mais, eu queria focar aqui em algo que tem sido muito falado, principalmente pelas novas gerações,
mas é um tema importante da gente discutir. Então, um ponto que está sendo muito considerado e que antigamente não era quase considerado é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? O profissional hoje, ele está sim preocupado em ter a remuneração adequada, mas ele está muito preocupado em quanto tempo ali ele vai trabalhar, em como vai ser o clima que ele vai estar trabalhando, em como é que é a cultura daquela empresa onde ele está inserido. E isso também tem a ver com a questão da progressão da carreira. Então, dois tópicos que eu acho bastante importante de falar aqui: equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e a questão da progressão de carreira. Eu tenho um plano de carreira claro, definido, para qual é o meu próximo passo, quais são os pontos que eu preciso me desenvolver para dar um próximo passo na carreira. Então, hoje, isso tem sido aí, esses dois pontos têm sido os principais pontos que a gente ouve no recrutamento e seleção, e aí eu estou falando de todos os níveis, tá? Eu não estou especificando um nível específico. Desde de uma posição de primeira gestão, de um coordenador, de gerentes, mas de diretores e se levam também, tá? E isso tem relação aqui com a baixa satisfação. Então, a gente olhar para casa e tentar entender, poxa, será que a gente tem aqui ações que fazem com que eu retenha o meu talento? Né? Será que eu estou me posicionando com relação a questões sociais, que é um tema super importante e latente também para as pessoas hoje em dia? Então, esse é um slide que eu gosto bastante e que traz um pouco aí de informações para a gente pensar no que é importante, tá? Bom, trouxe aqui também as principais mega tendências, né, que os indivíduos têm como preocupação hoje. Então, a gente está falando de incerteza econômica, inteligência artificial, a parte de SG, que está super em alta, né? A gente tem ouvido cada vez mais essa preocupação também aí perante nas entrevistas com os candidatos, então essa transição para uma economia mais verde. Essas são as mega tendências. O que esse slide mostra para a gente? Né? Os números são todos muito parecidos. E o que isso quer dizer? Esses números, assim, essas mega tendências e as preocupações, elas são muito pulverizadas. Ou seja, a gente precisa compreender que não é um tópico ou dois em específico que vem chamando a atenção de todos os colaboradores, de todos os profissionais. Cada um, a gente tem que, assim, compreender a necessidade e se preocupar individualmente com cada uma das preocupações, com cada um dos indivíduos, né? Eu acho que isso é um tópico interessante, porque você não vê essa disparidade entre uma mega tendência ou outra. São várias mega tendências e a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar todas elas dentro da nossa companhia, tá? Você tem algum ponto, Carla? Só um comentário rápido, Adriana. A gente está no século XXI, a gente está no, no momento, a gente está entrando, né, daqui a pouco em 2025, e se a gente pensar 25 para trás, mais 25, a gente está falando de 50 anos, era um outro mundo, era uma outra relação, né, entre o trabalhador, o funcionário, os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades. Só que hoje, a gente entender isso daqui não significa que a gente só vai ter essas pessoas no dia a dia. O convívio geracional de 3 ou 4 gerações simultaneamente no mercado de trabalho é algo que faz com que a gente leia e releia esse tipo de pesquisa. Porque quem é de uma geração X, como a minha, também está sendo impactado e influenciado pelo que está aqui. E se nós temos pessoas de 20 e poucos anos, eu não estou nem colocando os estagiários, a gente também tem eles aqui dentro. Então ficou mais complexo, porém ficou mais diverso e rico. Então a gente precisa debruçar, nós, profissionais de desenvolvimento de pessoas, precisamos nos debruçar em materiais consistentes, como essa pesquisa da Workforce. Totalmente. E aí, para vocês conseguirem debruçar na pesquisa, né, a gente deixou aqui o QR Code
Vou deixar alguns segundinhos aqui para vocês poderem. Depois, claro, a gente pode compartilhar também a apresentação, e aí vocês podem também baixar com mais calma. O Todo o Everson já material. respondeu aqui, eu também já reforcei, que todos fiquem tranquilos que essa apresentação vai ser compartilhada com todos posteriormente, tá? Só Ah, para ninguém ficar ótimo. preocupado em tirar foto da tela, mas também quem quiser tirar foto por segurança, tá tudo bem. O webinar é bom Combinado. porque a gente pode explicar isso para eles. Muito bom. Bom, eu deixei aqui também o QR Code do Guia Salarial de 2024. Esse guia salarial, né? De novo, pesquisas, dados, compartilhar com todos vocês. Esse guia salarial, ele foi desenvolvido todo aqui pela equipe de recrutamento executivo do Brasil, né? A gente dividiu ele ali em segmentos, em especialidades, em que a gente atua. Então, a gente atua aqui de forma bastante especializada, atuando ali no mercado de engenharia, supply chain, finanças, RH, marketing, vendas, healthcare, né? Então, a gente tem essas especializações, em cada uma delas nós temos consultores especializados. E esse guia foi elaborado por esses consultores, com insights de mercado, de entrevistas com executivos da sua especialidade, que gerou esse material. Então, tem um insight bacana ali de mercado, né? E também tem ali o guia salarial baseado em empresas pequenas, médias e grandes. Então, fiquem à vontade também para baixar esse material e se debruçar. Esse material ele foi feito, né, justamente para ajudar o RH, ou seja, as empresas a terem uma visão ali do mercado e poderem atuar estrategicamente, né, em políticas internas, mas também para os candidatos poderem ter aí um poder de barganha, né, poderem ter aí informação de mercado que ajuda também em negociações, tá bom? Bom, podemos seguir então. A gente falou ali, né, de mega tendências da força de trabalho, né? E globalmente falando. Agora eu queria trazer um pouco para vocês quais são as tendências do recrutamento e seleção para 2024, tá? A gente trouxe aqui os principais, que é a inteligência artificial e as competências do recrutamento, né? A qualidade e agilidade nessa contratação, o regime de trabalho, que é algo que eu sei que é bastante polêmico, mas acho que é importante a gente discutir, e a geração Z. Todas elas a gente já falou de alguma forma ali em cima, né? Agora eu quero trazer isso para o recrutamento e como que a gente consegue trabalhar nessas tendências, tá bom? Vamos lá. Inteligência artificial e competências. Olha, esse dado aqui é do Workforce também. 2/3 dos entrevistados acreditam que a IA terá um impacto positivo no seu trabalho, né? E muitos já estão aí colocando no seu LinkedIn, atualizando aí isso como uma competência, né? E a gente vê esse aumento. Acho que a inteligência artificial pro recrutamento, eu posso falar para vocês o que eu vejo aqui com a nossa equipe de consultores e conosco mesmo, como que tem ajudado a IA no nosso mundo de recrutamento, né? Ela tem agilizado os nossos processos. Então, que processo? Por exemplo, numa descrição de vaga, né? Hoje a IA ela consegue fazer, ela consegue corrigir, ela consegue fazer mais rápido uma descrição, por exemplo. Ela consegue automatizar alguns processos do recrutamento e além, assim, eliminar muitas tarefas ali mais operacionais. Ou seja, o que isso mostra para a gente? A IA, ela traz essa maior produtividade para a área de recrutamento, seja dentro de uma empresa, seja para o headhunter, tá? Acho que isso não tem diferença. Mas tem coisas que a IA não substitui o recrutador, não substitui o headhunter. E essas competências interpessoais, elas ficam cada vez mais importantes, porque a parte operacional a IA faz. Então, as competências interpessoais, elas ficam mais importantes ainda, tá? Que tipo de competência? Comunicação, e a criação de relacionamentos. Assim, a IA não vai criar relacionamento. Quem vai criar o relacionamento com o candidato,
quem vai ser consultivo com o seu cliente interno, quem vai saber falar ali, né, do mercado e trazer as informações com uma melhor comunicação, é o recrutador. Então, tem muito a ver. Eu acho que a gente deixa de ser, de ter uma parte mais operacional e vai para uma parte mais tática e estratégica do negócio. Tá bom? Carlinha, quer complementar? Apenas dizer que a maioria das pessoas que está aqui, né, nesse webinar, eu falei a maioria, não falei todas, né? Ainda passa por um equívoco de achar que inteligência artificial é para a geração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, que a gente perdeu esse bonde. Não. Não pensemos assim. E principalmente o RH. Só para vocês entenderem por que eu estou dizendo isso em cima de uma amostra muito simples, porém frequente. A IA não foi ontem, faz tempo que se fala nisso. Uhum. Eu trabalho como voluntária para a AmCham daqui, né? E toda vez que a gente organiza um comitê estratégico que o tema é inteligência artificial, o quórum é menor do que eu espero. Aí, ué, por quê? Que o quórum, quando inteligência artificial é um tema do Comitê de GP, de Gestão de Pessoas, é porque ainda muitos acham que é o pessoal de tecnologia, esse tema é para o pessoal de tecnologia. Inteligência artificial. Menino, isso aí não é para a gente, não. Isso é para o pessoal de TI. Não é. Inteligência artificial é para nós também, que somos gestores e somos gestores de pessoas, porque não tem como fugir. Como é que a gente fala? Ele não retrocede. A gente é que retrocede se a gente não avançar junto e entender como ele nos apoia nos nossos processos e nas nossas tomadas de decisão. Eu estou usando um exemplo muito empírico mesmo, mas queria compartilhar com vocês. E não combinamos, eu e a Adriana, tá? A gente É não verdade. combinou. Toda vez que Mas a ela me gente chama, não é tinha. porque. Toda vez que ela me chama, não é porque tem um script aqui. Sim. Agora a Carla fala, agora a Adriana fala. Não é, mas essa pegada da IA é uma provocação para nós. Não é só para os nossos filhos e para as outras gerações que nem chegaram ainda. Certo, É Adriana, isso querida? aí. É isso aí. Não, e a gente se complementa, né? Eu gosto muito dos seus insights. A gente conversou muito antes, mas não combinamos nada aqui. Mas eu acho que, assim, um ponto importante ainda da inteligência artificial é que aqui a gente trouxe o recorte focado na questão do recrutamento e seleção, que é o nosso tema. Mas se a gente for ampliar isso, não muda muito. Eu acho que a IA, ela vem substituindo muitas atividades operacionais, mas que a competência interpessoal e a característica e a necessidade de ter ali um ser humano, né, com emoções e com pensamento ali crítico é importantíssimo. Então, não muda muito. É claro que em diferentes proporções, mas é importante sim, Carla. E isso que você trouxe, eu acho que tem tudo a ver. A gente vai falar um pouquinho da geração Z, que é a geração que já tem isso assim muito na veia já, né? Para as outras gerações é mais complicado. Não é que é mais complicado, acho que a gente demora um pouco mais para aceitar as mudanças e para se adaptar às mudanças, mas isso é necessário. É algo que já veio há um bom tempo, agora deu um boom e só tende a aumentar. Então, aproveitar o quanto a IA degenerativa, generativa, ela traz, né, de oportunidades para a gente deixar de ter algumas atividades mais operacionais para ter realmente as atividades e para ter o nosso tempo ali, né, mais focado nas atividades táticas e estratégicas. Tá bom? Perfeito, exatamente. Muito bom. Bom, aí a gente vai falar um pouco da qualidade e agilidade na contratação. Aqui é um tema que eu queria explorar um pouquinho mais aqui com vocês, né? O slide é único, mas assim, acho que tem muito assunto aqui para a gente falar. E como a gente está falando muito também com a área de desenvolvimento, com a área de recrutamento e seleção, recursos humanos, é, essa é a parte em que o recrutamento, a área de recursos humanos e o headhunter, né, ele consegue mais trazer o seu o consultivo.
né? Ele consegue ser muito consultivo. Então, tudo que a gente já falou até agora, e ainda vão ter temas importantes que entram aqui, mas tudo que a gente falou até agora vai em linha de que tem coisas que a gente controla e tem coisas que não. Qual que é o nosso papel como recrutamento na qualidade dessa contratação? Né? Claro, desde o básico ali de fazer um bom alinhamento, de entender quais são os requisitos técnicos para cada uma das posições, mas mais que isso, né? A gente entender, e essa tem sido realmente a tendência, de qual é a cultura da minha empresa. A cultura desse profissional que eu estou avaliando, né? Ele tem essas competências que estão de acordo aqui com o que a empresa espera. Então, é muito mais agora em soft skills, né, em qualidades comportamentais, do que técnicas. De novo, não estou falando que, obviamente, tem posições que é importante ali, tem que ser engenheiro, tem que ter essas capacidades técnicas. Claro que tem posições que sim, mas o que a gente vê hoje é muito menos requisitos técnicos e mais comportamental. Aquilo que a gente sempre ouviu, né? A gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, isso tem que mudar e isso está mudando. As empresas têm contratado muito mais pelo comportamental do que pelo técnico. Tá? Então, isso é um ponto super importante que eu queria trazer para vocês, e tem muita coisa para a gente discutir por aqui. Quando a gente fala de atração, né? Então, a qualidade na atração vinculada ali com a retenção e o que as empresas estão fazendo para melhorar essa qualidade. No papel de recrutamento, o que a gente faz? Né? É trazer a realidade para o nosso cliente. E assim, o recrutamento interno trazer a realidade consultivo, né, com dados, com fatos, com informações, que é um pouco do que a gente está discutindo aqui, de como o mercado está para determinada posição, de como o mercado se posiciona para outra determinada posição. E aí sim ter uma melhor qualidade na contratação. A melhor qualidade na contratação não quer dizer que é o melhor, a pessoa mais expert, a melhor pessoa que tem no mercado em determinado assunto, mas sim a pessoa que melhor se adapta, que melhor vai estar inserido na cultura da nossa empresa. Então, isso mudou bastante. Isso é interessante do recrutador levar ali, né, para os seus clientes internos, porque realmente não adianta a gente fazer e depois não ter a retenção. Então, a gente tem que pensar assim nessa qualidade, tá? Quer complementar, Carla? Estou te perguntando em todos porque a gente conversou e eu sei que você tem muitos insights aí também. Verdade, verdade. Não, nesse daqui eu acho que você dominou tudo, a mensagem desse slide tá bem encaminhada. Eu só quero aproveitar, já que eu abri o microfone, e dizer: não sejam tímidos ou tímidas. Façam alguma pergunta para a Adriana ou para mim, só que eu não sou tão sabida quanto a Adriana, que a gente vai ter o maior prazer em responder, ok? Se vocês não fizerem, eu tenho certeza que eu vou achar uma pergunta para fazer, que eu também tenho dúvidas. Aliás, é um aprendizado que vale para a vida toda. Quando a gente não tiver mais perguntas para fazer, temos problemas. Temos sempre que ter perguntas e a curiosidade nos move, né? Pronto, Adri, siga, por Muito favor. bom. Bom, e aqui nos tópicos, né, a gente viu que um ponto também importante é a questão da condições de trabalhos flexíveis, que é o tópico que a gente vai falar agora. Bom, eu comecei lá falando, né, que o regime de trabalho é um tópico que é bastante polêmico, né? Poxa, Adriana, eu tenho um problema aqui, né, da liderança, isso é top-down, a gente não tem muito como mudar. Existem essas questões, né? Existem empresas que são realmente mais tradicionais e que essa mudança a gente sabe que não é da noite por dia. Mas tem um ponto importante, né? A gente viu, acho que durante ali o momento fatídico que todos nós vivemos da pandemia, o quanto o ser humano ele muda, o quanto as empresas se adaptaram também à nova realidade. Então, assim, tem coisas que sim são difíceis de mudar, mas quando uma necessidade, as empresas mudaram, né?
Um ponto importante nesse próximo slide de regime de trabalho é que as empresas estão exigindo a volta do regime presencial. Então, tudo que a gente viveu e aprendeu ali, né, na pandemia, as empresas estão exigindo a volta. De novo, não existe certo, não existe errado, né? Não tem um modelo ideal. Poxa, Adriana, o que você indica? O que a gente vai ver no próximo slide depois a tendência, né? Mas não existe certo e errado, existe a realidade de cada empresa. Porém, né, falando ali de saber trazer, de ser consultivo com os nossos clientes e com os nossos clientes internos, é importante que eles saibam dos impactos dessas decisões. Então, por exemplo, a gente tem o regime totalmente presencial, até o mais flexível ali, que você não precisa ir, você vai quando você quer, você trabalha de casa, você trabalha em outra cidade, enfim, existem aí modalidades entre um extremo e outro. O que vai mudar? Por aqui, nesse gráfico, a gente consegue entender. Você tem um impacto muito negativo, né, de mais de 50%, quando o regime ele é totalmente presencial. E aí a gente tem um impacto positivo quando ele é totalmente flexível. E óbvio que o meio termo ali, ele também varia. O que é importante da gente ser consultivo, e a gente faz isso quando a gente vai fazer o alinhamento de uma vaga e a gente vai entender um pouco da cultura das empresas. É importante a gente pontuar isso. Olha, para esse regime totalmente presencial, você vai ter um número menor de candidatos que têm interesse pela posição. E esse número menor, ele pode impactar em algumas outras coisas, que seriam, por exemplo, você, de repente, vai ter que flexibilizar algum ponto, seja o inglês, seja a remuneração, seja a localização, enfim, você vai ter que flexibilizar alguns pontos que é algo, por exemplo, mandatório da questão do regime de trabalho, você tem que estar ciente que você vai ter que flexibilizar alguma outra coisa para poder ter um pool maior de candidatos que têm interesse na sua posição, né? Assim como o oposto. Então, se você tem um regime totalmente flexível, às vezes você vai ser mais competitivo por isso e você até pode ter alguns outros pontos a menos. Então, isso varia muito. Esse é o nosso papel consultivo, de trazer, e isso varia muito de regional para regional, tá? Pessoal, a gente sabe da realidade quando a gente fala de empresas familiares, a gente sabe da realidade, só é importante, acho que a gente pontuar quais são os riscos, né? Quais são ali os prós e contras desse regime aí menos flexível. Posso trazer para vocês? Acho que no próximo slide a gente vai falar um pouquinho. Olha só, a expectativa dos profissionais, e esse dado aqui é do Workforce também, a expectativa dos profissionais é que tem em torno de 2 dias no escritório. Em média, tá? Em média. E a média das empresas é que você esteja, né? A obrigação pelas empresas é que você esteja ali um pouco mais de 3 dias nos escritórios. Então, acho que não tem uma discrepância tão grande, mas é importante entender que a expectativa é diferente da realidade. E quando a gente vai para o extremo do 100%, com certeza essa insatisfação é muito maior, certo? Aqui tem um dado interessante de uma pesquisa do LinkedIn que mostra o que a gente falou. Olha, teve um aumento de 146% de aumento de candidatura a vagas remotas. E a diminuição de anúncios para posições remotas. Então, assim, você teve menos anúncios e um aumento do número de candidaturas. Isso mostra um pouco do que a gente está vivendo. Então, as empresas estão passando ali de mais flexibilidade para menos, porém o interesse não mudou das pessoas, tá? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que pensar e levar em consideração, principalmente quando a gente fala de geração Z. Adri, eu queria, dessa vez eu é que vou pedir a palavra para contribuir. É, Essa questão do regime de trabalho, ela também conversa com uma mega tendência lá da frente, que é
nossas gerações, nossas, eu fiz no plural, né? A Z, a Y, a X, quem está no mercado? A gente descobriu como é bom equilibrar a vida pessoal e profissional. E isso passa pela, pelo olhar generoso do regime de trabalho. Porém, a gente não pode dizer sim para todas as áreas da empresa. E também não pode dizer não, aqui é tudo presencial em todas as áreas da empresa. Cabe ao RH estratégico mapear ponto a ponto quem de fato precisa estar 5 dias na semana. É o especialista técnico do equipamento tal que precisa sim e é turno de revezamento, tarará. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma equipe de marketing que trabalha com criatividade. Outra coisa é uma equipe de IT que trabalha remoto. Então a gente precisa aprender a mapear cuidadosamente quem precisa e quem não precisa. E é óbvio que não vai ter, ai, Carla, você está falando isso, mas você não sabe como é aqui. Aí a área de marketing vai ficar nesse regime e a área de produção ou a área de contabilidade, ou seja lá, isso vai gerar um problema interno muito grande. Não! As pessoas estão informadas, as áreas são distintas, buscam todos o mesmo objetivo, dentro das suas diferenças de entrega, e principalmente o regime de trabalho tem que deixar de ser um tabu. É por isso que vem a tecnologia nos ajudar, né? Eu acho que regime de trabalho é um capítulo duro para muitas empresas, mas é um tema necessário para a gente avançar e tirar desses talentos o que eles têm de melhor para nós, inclusive ficar conosco. É isso aí. Eu acho que o ponto aqui não é dizer, olha, qual é o melhor, qual é o certo, qual é o errado, né? E sim trazer quais são os riscos que as empresas têm para o futuro, né? E, trazendo um pouco da expectativa dos colaboradores e dos profissionais de hoje com relação a esse tema, né? Mas muito bem colocado, Carla. E assim, eu acho que além da gente pensar em diferentes áreas de atuação, que tem tudo a ver, né? Acho que isso muda, essa necessidade de estar presente ou não muda, dependendo ali da área de atuação, mas também pensando aí na geração, né? Então, o que a geração tem também como expectativa? Eu sei que não dá para ter uma política, obviamente, para cada geração que tem dentro da empresa, mas a gente também tem que entender que se a gente tem a intenção de trazer novas gerações, que é tão importante para o futuro da nossa companhia, né? A gente ter esse conflito mesmo de gerações, a gente ter essas ideias diferentes, a gente ter essa vivência, essa de todas as gerações, que é importante e é necessário para as empresas. Se a gente quer ter essas gerações juntas, a gente tem que entender também que os riscos são diferentes e as expectativas são diferentes. Então, o que a gente faz como empresa para poder ter aí um meio termo, né? Para poder ter algo que se adequa. Então, eu acho que é um pouco do que a gente falou de tudo ali hoje, mas considerar cada ponto, indivíduo, empresa e situação, né, e cultura de cada empresa, tá? Então, ó, a geração Z, só para falar um pouquinho, é uma geração que virou adulta no meio da pandemia. Ou seja, é uma geração que é muito focada e muito a favor da questão social, né, da questão muito ligada a crises climáticas, não que as outras gerações não sejam, tá? Mas é algo mais eminente. Eu acho que antes a gente se preocupava, mas não era com essa intensidade que a geração Z, por exemplo, vem. Então, a geração Z é uma geração que vem muito puxando a questão de desenvolvimento pessoal. Eles estão nas empresas e eles não entram numa empresa para trabalhar só por causa do salário. É claro que, de novo, salário, benefícios é muito importante, mas não é só isso que pesa na hora ali de uma tomada de decisão. 36% aqui, por exemplo, prioriza desenvolvimento de carreira. Eles põem na balança, e a gente vê isso, tá? Põe na balança, salário, desenvolvimento de carreira e se a empresa tem essa questão social também. Como as empresas estão posicionadas com relação ao ESG,
né, que também relacionado às crises climáticas e tudo mais. Então, é importante para as empresas saberem que a geração Z é uma tendência, obviamente, a gente precisa trazer os novos líderes, né? Para suceder aí as lideranças atuais, para crescerem e para fazerem com que a empresa cresça também. Então, geração Z também é um tema bastante importante e é um capítulo aí, a parte daria para a gente ficar aqui falando muito tempo, né, Carlinha? Verdade, verdade. Mas a gente combinou que é 1 hora e ainda tem umas perguntinhas que chegaram para dar É tempo isso de aí. responder, não é isso? É isso. Olha só, no próximo slide, a gente deixou uma frase aqui para vocês, né? Eu acho que é a essência do que a gente está falando, da questão de atração, de retenção, da questão pelo menos assim, o meu objetivo de vida mesmo, né? Como quando eu mudei de carreira, é o que eu tenho e que me move. Então, é uma frase que eu acho que fica aqui na cabeça para a gente pensar e vai ficar ali durante o final de semana. Então, se você falar com uma pessoa numa linguagem que ela compreenda, isso entra na cabeça dela, né? Se você falar com ela em sua própria linguagem, você atinge o coração dela. E aí sim a gente faz a diferença. Tá? Então, assim, eu queria agradecer muito o tempo de vocês, a participação de vocês aí no chat. Queria dizer que aqui estão os nossos contatos, né? O nosso e-mail e o QR Code do LinkedIn. Fiquem muito à vontade para poder ali nos adicionar, para a gente poder se conectar. Fico também à disposição para perguntas que tiverem aí no futuro ou que a Sim, gente não tenha tempo para responder aqui. Mas queria muito agradecer aí a todos. Podemos ir para maravilha. a perguntinha, Carlinha. Sim, sim. Antes da primeira pergunta, deixa eu só agradecer a presença e o comentário de Luciana Leão, que é uma querida também, diretora do Grupo Ser Educacional, está no Brasil inteiro. Ela comenta aqui, olha, excelentes reflexões, definir o atual modelo, né, ideal hoje está sendo um imenso desafio. E é verdade, esse modelo de regime de trabalho é um desafio porque, além das áreas, tem a questão do business, do negócio, Exato. serviço, educação, indústria, né? É um desafio, tem que se juntar assim com colegas para todo mundo pensar junto, porque está todo mundo na mesma página ainda para encontrar uma solução ideal, um modelo ideal. A Trícia, deixa eu falar só uma coisa antes aqui, porque ainda é a pergunta. Muito A obrigada, Vanessa, Luciana, pelo seu comentário. A Vanessa, ela coloca aqui, Adriana e Carla, vocês poderiam fazer um overview de dados do mercado da Paraíba? Eu posso me comprometer a passar para você que a gente fica com o seu e-mail, né? Porque você se inscreveu. Mas só para dizer, a Paraíba está aqui do lado, tá? Estamos de olho nesse mercado porque a nova Miami é a Miami brasileira. Gente, a Paraíba é um fenômeno. Você vai e você vê a pujança, mais uma vez estou usando essa palavra, dessa cidade, as oportunidades. Nós trabalhamos com transição de carreira e muita gente liga para a gente para dizer: quero oportunidades, quero morar na Paraíba, quero trabalhar na Paraíba. E é muito interessante. A área de serviços, claro, mas principalmente construção civil e área de projetos. Mas a E só pergunta. para complementar, Carlinha, ó, esse webinar aqui foi um primeiro Sim, online, tá? A intenção é e assim, o meu desejo é estar aí pertinho de vocês presencialmente. Então, uma em próxima breve. a Vou gente trazê-la. combina. É que eu estou falando aqui do Nordeste e ela está falando do Sudeste, lá da matriz da Sim. LHH. Mas a pergunta da Trícia, que foi uma das primeiras, é: como utilizar a inteligência artificial para recrutar? Ih, quase que eu não falo. Como utilizar a inteligência artificial para recrutar mais rápido? Isso é para você, Adri. Ah, boa. Quem que fez a pergunta? Desculpa. A Trícia. Trícia. Trícia, sim. Trícia, obrigada pela pergunta. Eu vou te falar um pouco do que a gente tem feito aqui, tá? Que eu acho que pode ser feito tanto na consultoria de headhunting quanto na empresa, né? No recrutamento em si. A gente tem usado a inteligência artificial muito, assim, tem agilizado muito, considerando, por exemplo, para fazer um descritivo da posição. Então, às vezes, a empresa, o nosso cliente, ele não tem o descritivo ali elaborado, né? Poxa, Adriana, não tenho, vocês me ajudam? A gente faz um alinhamento da vaga com o RH, né? Faz parte do nosso processo,
com o RH e com o gestor ali, direto da posição, e a gente coloca lá todos os principais. Então, a gente usa a inteligência artificial para poder montar um textinho, para montar o textinho bonito, para colocar, fazer um texto para divulgar melhor. Outra coisa, obviamente, quando a gente entrevista todos os candidatos, nós damos ali o nosso parecer de cada um dos candidatos, que depois a gente compartilha com os nossos clientes. Mas a gente usa também, muitas vezes, para poder ajudar a melhorar o texto. Poxa, eu escrever tudo isso aqui, como é que eu posso escrever de uma forma melhor? Né? Então, às vezes, você também agiliza. E também na busca, tá? Você consegue ter uma agilidade melhor no processo ali de busca. Então, a gente tem um banco de talentos bastante importante aqui na LH, né, de executivos, e a gente usa também para poder agilizar essa busca, tá bom? Maravilha, Adriana. Vera Costa usou o Q&A aqui e coloca: ainda percebo muitas dúvidas dos líderes em relação à produtividade, às entregas no home office. O que vocês têm visto? Como conciliar esse dilema dos líderes com a expectativa dos colaboradores? Ela, na verdade, fez outras perguntas, mas não sei se a gente vai conseguir responder todas pelo tempo. Mas eu fui na prioridade da primeira, né? Tá Essa bom, vamos questão. lá. Quem que foi que perguntou? Uma excelente Vera excelente Costa. pergunta, excelente pergunta, Vera. Eu acho que um ponto importante dessa pergunta é que as empresas precisam ter essa questão dessa. Carlinha, eu acho que eu perdi, A pergunta da Vera? eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? E agora? Carlinha, Eu estou aqui. Acredito que está tudo bem. deixa eu Bom, desligar e ligar de novo. é. O bom é que temos muitas perguntas aqui que a gente vai. Eu já vou. Se vocês me escutam bem, nós vamos responder para quem perguntou, tá? Individualmente, para não ficar ninguém de fora. O Everson, que nos assiste, nos apoia, e o Caio também. A gente vai responder para vocês, tá bom? Não se preocupem. Vera tem outras perguntas muito boas e que a gente não vai deixar passar. Não vamos conseguir, talvez, responder tudo. Você me escuta, Adriana? Eu não, Carlinha, eu não estou te ouvindo. Se quiser me mandar aqui no chat, se você está me ouvindo, eu respondo, tá? Eu não estou Ok, te vou mandar no ouvindo. chat. Estou te ouvindo. Desculpa, pessoal, acho que deu um probleminha aqui no som. Vocês estão Mas, ouvindo bem? olha, eu estou ouvindo você perfeitamente e acredito que os demais também. Mas o que é que eu vou Ótimo. fazer? Já que estamos às 9h57, pessoal que me escuta, eu falei que nós vamos pegar as perguntas que vocês nos mandaram, principalmente as da Vera, né? Vamos responder sim para vocês. Esse é um compromisso, ok? Porque foram perguntas inteligentes e a gente respeita a participação de vocês. Eu estou ouvindo aqui que as pessoas estão, ótimo, que estão todos ouvindo. Uma sugestão da gente mandar as respostas para todos, ok, faremos isso, temos o contato de todos vocês. Queremos que vocês aprendam, queremos que vocês se provoquem, porque nós temos uma responsabilidade imensa com esse mercado de trabalho. Nós temos, eu amo essa frase que eu aprendi numa antiga escola, nós temos a missão de colocar as pessoas certas no lugar certo. E esse é o papel da atração de talentos. Talentos somos todos, desde que estejamos na cadeira certa, na hora certa. Então, eu vou precisar encerrar, porque a Adriana não nos escuta mais, e ela é a palestrante, e se vocês me fizerem pergunta difícil, eu não saberei responder, mas junto com a Adriana, responderemos para vocês. Agradeço demais. Estávamos bem nervosinhas, eu e ela, com esse webinar. A honra de ter mais de 100 pessoas conectadas também nos encheu de orgulho. E dizer que nós, da LHH, estamos aqui à disposição de vocês, não somente para fazer negócio, mas também para trocar ideia, para aprendermos juntos. Fazemos parte de uma comunidade. Networking é importante, principalmente para nós, que somos da área de desenvolvimento de pessoas. Ok? Muito obrigada a todos, em nome da Adriana, que não nos escuta, e
uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana, ok? Vou pedir ao Everson, que é o nosso apoio, que desconecte elegantemente às 10 horas daqui a 1 minuto, enquanto eu fico feliz lendo aqui as manifestações no chat. Isso enche. Eu nem curto Carlinha, muito os likes. Oi, voltou! tá faltando 1 minuto aqui, eu não sei se você está finalizando, eu acredito que sim, mas eu queria Já só finalizando. Aí agora é você agradecer finalizando, exatamente. queria agradecer aqui a todos e também pelo convite. Foi muito bom, foi um prazer. Depois eu vou ler todas as mensagens e a gente fica à disposição e vamos responder a todos também, tá bom? Perfeitamente. Desculpem Nos aí a falha, juntaremos. pessoal. Deu tudo certo. E a gente vai se ver de novo para responder para esses queridos aqui que nos perguntaram. Gente, fiquem com Deus. Adorei tê-los aqui conosco. Um abraço e bye bye.